Os rios sempre tiveram um papel fundamental para a humanidade, desde os primórdios da civilização. Eles foram determinantes no sucesso de sociedades poderosas, como no caso do Egito Antigo e dos mesopotâmicos, mas também motivo de declínio de comunidades que tinham bastante potencial, como provavelmente aconteceu com as cidades mesoamericanas, que padeceram antes da chegada dos europeus. Por isso, ao longo da história, os rios foram cultuados, estudados e usados para diversos fins, para além daquilo que é mais óbvio, a obtenção de água doce e fresca para beber. Eles foram e são usados como meio de transporte, para geração de energia, obtenção de alimento, para irrigar plantações, fornecer lazer e como uma forma de descartar nossos resíduos, o que atualmente é uma das maiores ameaças à sua existência. Deste modo, os rios sempre foram fonte de recursos e objeto de fascínio para nós, até porque parece que nunca deixam de nos surpreender. É exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Vamos conhecer um rio, ou melhor, um riacho, que tem a incrível capacidade de fluir e desaguar em 2 oceanos diferentes. Isso, por si só, já seria um feito incrível, mas trata-se de um caso especial e provavelmente único, em que as mesmas águas percorrem caminhos totalmente distintos e vão parar nos oceanos Atlântico e Pacífico, polos opostos do continente americano. Embarque conosco nessa jornada e venha conhecer um pouco mais sobre a nossa história, o nosso planeta e sobre esse aspecto tão relevante para as nossas vidas. Vamos lá? Olha, antes de tudo, vamos conhecer um pouco melhor sobre o que são e como funcionam os rios. É claro que todos temos uma noção sobre isso, mas confie em mim, tá? Porque vai ser importante. Os rios são cursos d'água que geralmente estão em movimento e funcionam como grandes reservatórios de água doce, transportando nutrientes e recursos essenciais para a vida. Eles estão distribuídos de forma aparentemente aleatória pelo mundo e, como vimos, foram indispensáveis na evolução da humanidade. Basicamente, os rios são formados por uma nascente ou cabeceira, um local mais elevado onde ele surge. O curso, que é o que estamos acostumados a chamar de rio em si, o caminho que ele percorre até a foz, ou desembocadura, ponto onde ele termina, desaguando no mar, em um lago ou outro rio maior. O leito, que é a faixa de terra submersa por onde ele corre, e as margens, que são as regiões vizinhas ao leito, mas que estão fora d'água. Eles podem ser classificados pelo tamanho, pela região em que estão localizados, pela vazão, a quantidade de água que passa pelo seu curso, em regime hídrico que os alimenta, entre outros. Esta última categoria responsável por criar os rios os divide em nivais, quando são abastecidos com o degelo da neve, sobretudo em grandes altitudes, glaciais, que são abastecidos pelo derretimento natural do gelo de geleiras e calotas polares, pluviais, que são os mais comuns, abastecidos pela água da chuva, perenes, abastecidos por outros rios e que nunca secam, mesmo na estiagem, e intermitentes, aqueles que secam seu curso no período da estiagem. Os rios ainda podem ser considerados caudalosos, quando são extensos e têm um grande volume de água, de planalto, quando estão em regiões que possuem um relevo acidentado, sendo ótimos para gerar energia através de usinas hidrelétricas, e de planície, quando seu curso está em áreas planas, sendo ideais para serem usados como meio de transporte para a prática da pesca. Vamos conhecer agora alguns dos principais rios do mundo. O Reno, considerado um dos mais importantes da Europa, nasce na Suíça e deságua no Mar do Norte, percorrendo o continente do sentido sul-norte e passando por importantes centros comerciais e industriais. Na Ásia, temos o Ganges, considerado um rio sagrado na Índia. Ele tem um impacto direto na vida de mais de 300 milhões de pessoas e é importante, tanto na alimentação quanto nos ritos religiosos do hinduísmo. O Nilo,
que fica no continente africano, é um dos mais famosos e fundamentais na história da civilização humana. Ele nasce nas montanhas do Sudão e deságua no mar Mediterrâneo, sendo o segundo maior do mundo em termos de vazão e um dos principais responsáveis pela ascensão das sociedades da região. Na América do Norte temos o Missouri, o maior rio dos Estados Unidos. Ele deságua no Mississippi e juntos formam um sistema fluvial de quase 6.000 quilômetros. Mas nesse quesito, o Brasil dá um show à parte. Por aqui estão alguns dos principais exemplares do mundo. Rios que abastecem não só a casa de milhões de brasileiros, mas que impactam no clima e no ecossistema do mundo todo. O Rio Araguaia, no centro-oeste, o São Francisco, no nordeste, o Rio Paraná, no sul e sudeste, são só alguns exemplos. Mas é claro que a estrela do nosso país é o Rio Amazonas, considerado o maior do mundo em termos de vazão. Ele nasce no Peru, banha toda a floresta amazônica, serve como fonte de vida para pessoas e animais da região e deságua no estado do Pará. Outro conceito importante para entendermos o fenômeno do rio que deságua em dois oceanos diferentes é o de bacia hidrográfica. São áreas compostas por um rio principal e seus afluentes, isto é, córregos, riachos ou rios menores que desaguam naqueles maiores. O curso d'água é sempre guiado pela topografia da região, tendo a gravidade como motor principal. Por isso, as nascentes estão em lugares mais altos e seguindo pelo caminho que oferece menor resistência. As bacias hidrográficas são formadas por nascentes, o rio principal, divisores de água, afluentes e foz. Normalmente, elas recebem o nome deste rio principal, como é o caso da Bacia do Amazonas, do Tocantins, Araguaia e do São Francisco, exemplos brasileiros que vimos anteriormente. Toda essa estrutura vai drenando as fontes de água doce, vindas das chuvas, derretimento de neve, geleiras, etc., e guiam seu curso que deságua em uma bacia ainda maior ou diretamente para o oceano, como acontece na maior parte dos casos. Agora, se você reparou bem, existe apenas um elemento que ainda não vimos enquanto estávamos aprendendo sobre a formação e os principais componentes dos rios: o divisor de águas. Esses divisores são linhas imaginárias formadas pela estrutura do relevo que tem a função de dividir as áreas de drenagem de uma bacia hidrográfica, como os picos, morros, serras e planícies. Topografias que são responsáveis por guiar o curso das nascentes, córregos, riachos e rios, até formar uma bacia que seguirá seu curso rumo ao oceano. Ufa! Me diz aí, deu para aprender alguma coisa? Só um pouquinho que seja, já tá bom. Agora sim, a gente vai entender esse fenômeno raro e provavelmente único do rio que desemboca em dois dos principais oceanos do planeta. Vamos entender por que algo assim é tão extraordinário e incomum, que faz com que provavelmente tenhamos apenas um exemplar no mundo todo. Para isso, vamos precisar viajar até lá, nos Estados Unidos, e percorrer suas principais bacias hidrográficas e divisórias de águas, ou divisórias continentais, como também são chamadas por lá. Por mais que isso possa parecer complexo, vamos focar apenas nas que são importantes para nossos objetivos do vídeo de hoje, ok? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Levando em conta apenas os cursos que levam aos oceanos, as águas que caem no país norte-americano têm 3 destinos principais: desaguar no Oceano Ártico, Pacífico ou Atlântico. Quem irá determinar isso, como estamos vendo, são as bacias hidrográficas. E aqui, elas são delimitadas por 2 divisórias continentais principais, como veremos a seguir. A maior delas é a Divisão Continental das Américas, ou Grande Divisão, que atravessa o país e o continente, de norte a sul. Como comentamos, essas linhas são formadas a partir das diferenças topográficas dos relevos. Neste caso, ela começa no Cabo Príncipe de Gales, no oeste do Alasca, passa pelas montanhas rochosas do oeste do Canadá,
pelas encostas dos Estados Unidos, depois pelas montanhas de Sierra Madre, no México. Desce pela América Central e do Sul ao longo da Cordilheira dos Andes até o final do território da Argentina. É por conta dessa grande divisão que todas as chuvas e água proveniente de derretimento de geleiras ou neve a oeste dos Estados Unidos acabam desaguando no Oceano Pacífico. Isso pode até não ser tão evidente por lá, especialmente por conta da extensão territorial da América do Norte, mas isso fica bem claro em regiões mais estreitas, como é o caso de Istmo, no Panamá, onde se situa um dos canais mais famosos e importantes do mundo. A próxima divisória continental não é tão grande quanto a primeira, mas nem por isso ela deixa de ser extremamente importante. A divisória Lawrenciana ou Divisão do Norte. Ela corta o continente americano de leste a oeste, até se encontrar com a cadeia de montanhas em algum ponto do norte dos Estados Unidos e sul do Canadá. Ela encerra a tríade das principais bacias norte-americanas. Toda a água que tem origem ao norte do continente, mas a leste da Grande Divisão, vai parar no Oceano Ártico. As águas de chuva, neve ou degelo do sul, que estão a leste da Grande Divisão, desaguam no Atlântico. Basicamente, se você dividir os Estados Unidos em três, formando uma espécie de T deitado, toda a água que surge na porção esquerda vai para o Pacífico. A que tem origem no canto superior direito vai para o Ártico e no canto inferior direito para o Atlântico. Se algum objeto que pudesse ser rastreado fosse colocado em algum desses pontos, seu destino seria sempre o mesmo, exceto em apenas um caso. O North Two Ocean Creek, algo como Riacho de Dois Oceanos do Norte, em português, é o responsável por esse fenômeno. Ele fica localizado na Floresta Nacional Bridger-Teton, no estado de Wyoming, estrategicamente posicionado sobre a linha divisória continental das Américas. Essa região ficou conhecida como Two Ocean Pass, ou Passagem dos Dois Oceanos, e tem uma história incrível por trás de sua descoberta. Os primeiros cartógrafos e geógrafos europeus precisavam fazer suas pesquisas através de expedições, explorando o desconhecido e descobrindo novos mundos, realidades, fenômenos. Enquanto muitos ainda acreditavam que a Terra era plana, Cristóvão Colombo se lançou ao mar, em busca de uma rota marítima hipotética chamada Passagem do Noroeste, que faria uma conexão mais rápida e segura entre a Europa e o continente asiático, a famosa Rota das Índias, que a gente já ouviu falar. Depois que chegaram na América, deu-se início a uma busca semelhante, outra passagem do Noroeste, não para ligar a Europa à Ásia, mas para fazer uma conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico, através do continente americano. Algo assim só seria possível se uma parte do nosso continente fosse uma ilha, o que se pensou ser verdade durante muito tempo. A outra forma seria através dos rios, mas para isso eles precisariam ser grandes e volumosos o bastante para comportar as grandes embarcações, além de desviarem dos terrenos acidentados que formam as divisórias das águas que vimos anteriormente. A grande questão que incentivava essas buscas era a possibilidade de desenvolvimento econômico, que uma rota como essa traria ao país felizardo de possuí-la. Através dela, seria possível escoar produtos e incentivar o transporte e comércio local, além de controlar a passagem de navios estrangeiros que viriam em busca desta rota facilitada. Algo semelhante ao que acontece hoje em dia no Canal do Panamá, que comentamos ainda há pouco. Foi por isso que o presidente americano Thomas Jefferson financiou uma expedição dos militares Lewis e Clark pelo noroeste do Pacífico. Em uma carta enviada em 1803, ele diz o seguinte: o objetivo de sua missão é explorar o rio Missouri e seus principais riachos, que, por seu curso e comunicação com as águas do Oceano Pacífico, seja o Columbia, Oregon, Colorado ou qualquer outro rio, possa oferecer a comunicação hídrica mais direta e praticável em todo o continente para fins comerciais. Apesar dos importantes feitos desta expedição, nenhuma passagem ou ligação como esta foi encontrada. Mas cerca de quase 3 décadas depois,
O montanhista e comerciante Jim Bridger finalmente descobriu a conexão quase mítica entre os dois oceanos. Ela está muito longe de ser uma rota viável para servir a fins comerciais. Contudo, de fato, é um ponto onde as águas de um rio se dividem entre duas bacias e desaguam em diferentes oceanos, formando um vínculo entre eles, mesmo que isso contrarie tudo que vimos até aqui. Isso significa que se você jogar um graveto em um ponto estratégico do North to Ocean Creek, ele poderá aleatoriamente percorrer dois caminhos diferentes. O riacho da direita, ou Pacific Creek, seguirá para o Snake River, depois para Idaho Falls Columbia River, passando entre os estados de Oregon e Washington, até desembocar no Pacífico, percorrendo mais de 2.000 quilômetros. Por outro lado, caso o graveto prefira o curso da esquerda, as águas do Atlantic Creek vão levá-lo para Yellowstone River, depois para o Missouri Bismarck, Omaha, St. Louis, passando pelo Mississippi, Memphis, Nova Orleans e Golfo do México, até finalmente desaguar no Oceano Atlântico, percorrendo mais de 5,5 mil quilômetros. É uma baita jornada, né não? Isso se o pobre graveto não ficar preso em algum lugar pelo caminho, né não? Por mais que essa descoberta não tenha propiciado a criação de uma rota estratégica entre os dois oceanos, ela foi fundamental para explicar a dinâmica hídrica dos rios, o conceito das bacias e divisórias continentais, além de permitir que os pesquisadores entendessem melhor as formações geológicas da região. A deriva dos continentes e a incidência de algumas espécies em certas regiões que, sem a descoberta deste fenômeno, seria um grande mistério para nós. Por exemplo, há uma espécie de truta originária no Snake River que, teoricamente, só poderia ocorrer naquela região. Este rio, como vimos, faz parte da bacia hídrica do Pacífico. No entanto, alguns desses animais foram vistos no Yellowstone River, que pertence à bacia do Atlântico, e não havia explicação plausível para isso. Como não seria possível que houvesse uma comunicação entre os rios, já que eles pertencem a bacias diferentes. Durante muito tempo, se pensou que a incidência das trutas tivesse sido provocada por ação humana, tendo sido levadas de forma clandestina de um lado para o outro, o que poderia provocar um grave desequilíbrio ambiental. Contudo, hoje em dia se sabe que é uma ocorrência natural gerada pela rara, mas plausível capacidade de comunicação entre estes cursos d'água. E aí? Gostou de aprender um pouco mais sobre esse fenômeno? Eu espero que sim e a gente se vê no próximo vídeo.